Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Paz do Senhor para a igreja. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Deus nesta manhã. Toda honra, toda glória seja a Ele, para Ele são todas as coisas. Mais um dia na casa do Senhor, glorificando, exaltando e bendizendo aquele que é e vive para todo sempre. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Glórias a Deus. Manhã de alegria, manhã de vitória, que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nossas vidas. Louvado seja Deus. Para os irmãos que não me conhecem, eu creio que quase todos aqui, sou o irmão Silvio, presbítero Silvio, congrego na UNT, aqui no centro da cidade, sobre a liderança do Bispo Luiz e Bispo Elizabeth. E assim também me concederam debaixo da bênção para que eu aqui estivesse com os irmãos. E estendido também ao irmão presbítero Fernandes, a qual tivemos contato ali na igreja da Santa Cecília, e creio que já faz uns longos 6 ou 8 anos, eu acho, não, irmão? Ou um pouco mais. Que nós, sempre que tenho oportunidade, coopero com os irmãos ali na igreja de Santa Cecília, que é mais próximo para mim. Mas também muitos que já passaram aqui, já passaram lá também. Eu tive o prazer de conhecer o irmão Josué e outros também lá, que ali estiveram. E assim, mais uma vez, com alegria, conhecendo mais um povo de Deus, tanto através da vida do pastor Ricardo, que ali tem, quando esteve ali também me deu oportunidade, e assim eu estendo o carinho e o amor dos irmãos que tiveram para com a minha vida, eu estendo para vocês também. Amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Quero falar com os irmãos sobre a palavra que está no livro de Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, a qual o Senhor colocou no meu coração para que nós se discorremos e falássemos a respeito do ensino que é. Livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1, 2, o 3, o 4, 10 e o 28. Glórias a Deus. Todos acharam? Livro de Daniel, capítulo 6, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes deram conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Verso 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, ali no seu quarto as janelas eram abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e clamava graças, e diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Verso 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e reinado de Ciro, o persa. Amém? Podemos assentar.
Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Livro de Daniel, capítulo 6. Aqui já vai relatar quando Daniel foi lançado na cova dos leões. E antes de chegar aqui, também nós subimos, como nós fazemos a leitura, vamos ver que os seus amigos também passaram por uma situação. Foram lançados na fornalha. E nós vimos que continuamente, a respeito dessas coisas, como está relatado, Deus sempre esteve presente na vida deles. Creia, foi quando estava na bênção no palácio, creia na dificuldade quando são levados cativos, em todo momento, conforme Jesus Cristo depois vem afirmando, fala assim, eis que estarei convosco todos os dias. Olha, chegamos aqui no livro de Daniel e vemos assim que esse povo foi levado cativo. Eles estavam no reinado do rei Jeoaquim e chegaram os babilônicos, a mando de Nabucodonosor, que vinha devastando tudo que vinha pela frente, conquistando tudo, e tinha o costume de levar alguns para estudar com ele, levar para reinar com ele. E Nabucodonosor procurava sempre o melhor que tinha no reino, a qual ele invadia, que ele conquistava, e levava com ele. E estão aqui os amigos de Daniel, dentre os melhores, a qual Nabucodonosor escolheu, e depois disse para que, olha, peguem eles e coloquem eles para estudar na nossa lei, nos nossos costumes. Oh, que interessante. Sabemos que eles falaram e conversaram a respeito disso. Daniel e os amigos resolveram não querer aceitar o que se estava propondo, não pelos estudos, não a respeito dos alimentos, das coisas consagradas a ídolos, da forma com que eles faziam. Por quê? Porque já havia sido instruído aqui no reinado. Eles cresceram sabendo das coisas de Deus, do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão. Todos eles já haviam sido instruídos do que? Na lei de Moisés. E eles aprenderam e eles já saíram dali. Aqui nós estamos falando de um moço de 17 para 18 anos. Que depois vai sair do seu cativeiro com quase os seus 80, 90 anos, quando escreve o livro. Olha o tempo que fala, eu na minha mocidade, olha, chega briga, confusão, contenda, guerras, mas eu estava aqui na minha cidade, no meu estado, e ouvia falar daquelas maravilhas a respeito das coisas de Deus. Que coisas eram essas? Olha, quando Moisés foi lá no Egito, e retirou o povo de lá. Mas ele retirou como? Porque Deus falou assim, Moisés, vai lá, meu povo está sofrendo, meu povo está perecendo, e está chegando a hora de eles serem libertos, porque já ouvi o clamor deles. Não somente ouvi, mas também estou vendo o que está acontecendo com o meu povo. Moisés, você pode fazer esse favor? Quem era Moisés? Moisés foi estudado nas leis dos egípcios. Foi formado, hoje nós falamos, muitos dos antigos falam, ele foi letrado sobre os costumes da lei, mas também, paralelamente, estava ali a sua mãe e continuou ouvindo as coisas dos hebreus e do Deus de Israel. Louvado seja Deus. E nós vemos continuamente que Deus estava presente. E Deus olhando para mim e para você, está preocupado com o que está acontecendo. Olha o que aconteceu. Hoje está essa pandemia, esse problema aí está alastrando, está matando muita gente. Mas nós estamos aqui, glorificando, exaltando e bendizendo a Deus.
Louvado seja Deus. Quando nós estamos debaixo das nuvens, da cobertura de Deus, ele fala assim, ó, eu sou responsável. Ei, Moisés, volta lá no Egito, pega aquele meu povo e você vai levar para um lugar onde eu vou te dizer. O que nós vamos fazer? Nós vamos adorar ao Senhor. A princípio, Moisés, você vai ter essa função. Vai levar o meu povo para me adorar. Por quê? Porque o povo já estava há muitos anos lá e porventura já estava até se esquecendo de como se fazia. Na condução da saída do povo, sabe o que aconteceu? Muitos daqueles que não eram hebreus, mas viam e olhavam quem era o Deus dos hebreus. O que ele havia feito, como a mão forte dele era para com o povo de Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Como o Senhor Deus é para conosco. Quando esse pessoal aí fora olha para nós, o ímpio, e fala, esses crentes, vou dar um jeito neles. E Deus fala assim, é mesmo? Cuidado que eu estou de olho e estou vendo tudo. E não só também vendo, mas ouvindo tudo que vocês falam. Aleluia, glórias a Deus. Moisés foi obediente e foi. Falou ao povo, falou a Faraó. E o povo está indo embora. Debaixo da cobertura de Deus. Debaixo da nuvem. Da nuvem de dia por causa do sol. À noite a coluna de fogo por causa do frio. Em todo tempo Deus já estava cuidando daqueles que estavam debaixo da cobertura dele. Todos aqueles que ouviam e queriam seguir a ele. Aleluia, louvado seja Deus. A condução pelo deserto, sabendo dos problemas que podiam enfrentar, Deus falou assim, ó, eu livro todos vocês. Se vocês confiarem em mim, acreditarem em mim e fizerem o que eu estou falando, fica tranquilo. Eu cuido. Eu cuido de cada um. Louvado seja Deus. Nesse inteirinho, nós sabemos, foi lá por os seus 40, quase 80 anos, conduzidos pelo deserto, até chegar à terra. E lá louvar e glorificar ao Senhor. Em todo tempo, na continuidade dessa vida, da situação, da onde se estabeleceram, sabiam que ao redor poderia também ter as guerras, a qual foram enfrentadas. E muitas dessas guerras aqui, relatadas no livro lá do livro dos reis, no livro das crônicas, por causa do quê? Por causa do poder. Por causa da ganância de querer ter mais, ser mais e conseguir e conquistar. Existem conquistas que nós queremos e fazemos que são maravilhosas. Eu almejo um cargo maior, eu almejo algo melhor, eu penso e vejo e deslumbro para que a mim e aos meus, aqueles que têm filhos, sejam eles prósperos. Que eles conquistem, que eles se formem, que eles trabalhem em um lugar melhor, que eles estudem numa boa escola. E isso é o desejo. E o que Deus falou assim? Também desejo a vocês da mesma forma. Aleluia. Glórias a Deus. O cuidado passa a ser o mesmo. Aleluia. As guerras declaradas, as guerras que vencidas, guerras que foram conquistadas, tudo ali em busca do poder. Nabucodonosor está vindo com seu poder, com sua glória e com sua fama. E chegado lá no reinado de Joaquim, falou assim, olha, vocês são levados cativos. Deus falou para o povo, vocês vão ser levados cativos. Mas nós vencemos tantas guerras, tantas batalhas, e agora nós vamos ser levados cativos. Toda vez que entra a desobediência, toda vez que entra o afastamento das coisas de Deus, Deus sempre procura uma maneira de falar assim, eu vou estar com vocês, mas vou ensinar nessa situação vou ensinar para vocês como se deve adorar e glorificar e exaltar o meu nome.
Em todo tempo, nós devemos dar graças a Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Está aí as guerras. Foram levados. E chegando lá, falou assim, vamos instruir eles. Daniel, seus amigos, falaram assim, nós não queremos nos contaminar, nem com o manjar do rei, nem essas coisas. Vocês podem mudar para a gente pode dar uma opinião a respeito disso, já que vocês escolheram a gente para estar aqui? Sim. O que vocês pleiteiam? A gente quer comer isso. Nós queremos fazer assim. O mestre pegou e falou assim, olha, é complicado, mas vamos então, faz um teste com a gente. Faz aí um vestibulinho, coisa rápida, de 10 dias, vê. Depois o que aconteceu. Tudo bem, começa a fazer. Por quê? Porque lá no livro de Levítico, capítulo 11, e também em Deuteronômio, capítulo 14, quando o povo, antes de entrar na terra, começou a se ler novamente todos os mandamentos que Deus tinha mandado e ordenado. Toda a instrução foi novamente relatada ao povo, como se deve proceder, o que se deve comer, o que se deve fazer. Estava ali a instrução, aqui, manual de instrução, estava relatado ao povo. E eles lembraram disso. E nós vamos ver aqui daqui a pouco. Louvado seja Deus. Falou assim, tudo bem. Já que eles estão falando do livro 11 de Levítico, capítulo 11 de Levítico, que lá vai falar a respeito das comidas e das bebidas. O Deuteronômio vai repetir novamente. Olha, maravilha. Pode ser? Pode. Nós sabemos o resultado quando nós lemos. Passados alguns dias foram chamados eles e viram que o semblante deles era melhor que os demais. Aqueles que se propuseram, aqueles que decidiram guardar no coração as coisas de Deus. Sempre há diferença. Onde que está essa diferença? Lá no livro de Malaquias. E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que obedece e aquele que não obedece às coisas de Deus. É tão simples e é prático. Há os benefícios quando nós obedecemos às coisas de Deus. E também as consequências quando nós deixamos as coisas de Deus. Estão eles lá no palácio. Foram colocados diante do rei depois dos anos que se passaram, que chegaram na presença. Foram achados sobre eles conhecimento e sabedoria 10 vezes mais que os demais. Passados 6, como eu falei assim, coloque esse coloca para o meu reinado. Primeira etapa, nós sabemos, os Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. O que aconteceu com eles? Nada. Mas por que não aconteceu nada? Porque eles lembraram que uma certa vez Moisés subiu ao monte para falar com Deus, porque eles já haviam ouvido falar. E o povo que estava lá embaixo olhava para o monte e via fogo, via relâmpagos, ouvia trovões. E quando Moisés desceu vivo, porque eles pensaram que Moisés estava morto, porque o monte estava fumegando, eles viram e falaram, Moisés está vivo. Meu Deus, então, e aquele fogo que estava lá? Aquele fogo não consome. Aleluia, aquele fogo não consome as pessoas que estão debaixo da guarda de Deus, aleluia, são a experiência que nós temos. E aí onde está? Está lá na fornalha de fogo, tem lá um outro semelhante ao Deus dos céus, aleluia, que vai livrar, que vai cuidar e vai mostrar, falar assim, esse fogo não queima. Eu não deixo, louvado seja Deus, é o cuidado de Deus. Por causa do quê? Por causa da fidelidade que eu escolhi servir a Deus. Gratidão a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Agora vem para Daniel. Eles estão lá prosperando, o reino começa a prosperar, e o rei pega e
começa a observar a respeito do que já achou neles conhecimento maior que os demais. Já começou a olhar para mim, para você lá no trabalho e falou assim, tem alguma coisa diferente deles. Tem algo aí que, olha, só vou dar uma oportunidade para eles. Porque quando eles chegaram aqui, começou a mudar as coisas aqui. Aleluia! O lugar prospera, o lugar passa a ter paz, o lugar passa a ter luz, o lugar passa a ficar bom para se falar, para se conversar, para estar, para permanecer. Aleluia! É a presença do Senhor nas nossas vidas. Quando nós decidimos e escolhemos servir a Ele. Aleluia! Foi colocado... Olha, são 120 províncias. E foi colocado Daniel sobre a tarefa para 40. E foi dada aos demais. A Bíblia vai relatar que todos começaram a olhar e falou-se que Daniel se destacava em tudo aquilo que ele fazia. E aqueles que estavam ao redor deles começaram a olhar e ver que aquilo estava incomodando eles. E acharam por bem, por causa da inveja, por causa da malícia, por causa daquele sentimento da vingança, da guerra, do querer, do status, da fama. Falou assim, quem é esse pessoal que vem de fora e está querendo... O que eles querem? Não estou entendendo. Não, realmente as coisas de Deus ninguém entende. Na carne ninguém entende, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Eles falaram assim, sabe de uma coisa? Vamos dar um jeitinho nesse Daniel. Vamos dar um jeitinho nesses crentes aí, que eles estão muito saidinhos. Porque já caía na graça do rei. Olha, rei, tem um aí no seu reino aí que nós queremos fazer um edito aqui, porque não fazer nenhuma petição a não ser ao Senhor. E o que o senhor acha? Eu achei bem isso daí. Qual a intenção disso? De olhar para nós e querer nos prejudicar. Sabemos que nós só queremos o bem, nós não queremos o mal de ninguém. Aleluia. Eles olham e vejam em nós esse sentimento. E nós não temos esse sentimento. Aleluia. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós servimos aquele que excede todo o entendimento, que tem a paz, que excede todo o entendimento. Aleluia. Daniel estava fazendo os seus trabalhos. E foi colocado o edito do rei. Olha, assim, rei, nós vimos que tem aí no seu reino aqueles que o Senhor trouxe, aquele que o Senhor falou, que o Senhor elogia, que o Senhor fala tanto. Olha, não está te obedecendo a lei que o Senhor colocou. Não, eu fiz, né? Mas o Senhor aprovou a lei, aquilo que foi falado. É mesmo? Quem é? Daniel. Opa, logo Daniel. Será que ele fez isso? Será que ele desobedeceu? Que será que Daniel tem? Eu não acredito, mas... Falou, não, ele está lá, está fazendo lá. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que ele sempre fez. O que ele continuamente faz. Ele vai orar ao Deus dele. Deus, ele não veio pedir nada para você, ele foi orar ao Deus dele. Bom, sendo assim, vamos lá ver. Tem prova, tem testemunha? Tem prova, tem testemunha. Então vamos lá ver. Para olhar o que a gente está fazendo assim, irmãos. Para desfrutar do que a gente faz assim, mas para pagar o preço assim. Tem poucos. Para desfrutar tem bastante, mas para pagar o preço não. São poucos. Que nem diz o termo, é só nós e Deus para fazer essas coisas. Louvado seja Deus. Está lá. Foram lá e mostraram. Falou, Daniel, eu tenho que levar você para
cova dos leões, conforme está o edito. Amém. O texto que nós lemos aqui no versículo falou assim, ó, e procuravam achar nele alguma coisa, mas ele era fiel. E nele não tinha engano, e nele não tinha mentira, e ele não tinha fofoca, e nele não tinha contenda, e nele não tinha inveja, ele não tinha usura, ele não tinha nada dessas coisas. E como que nós vamos fazer para pegar ele? Não tem como, porque Deus é com ele. Louvado seja Deus, glórias ao teu nome santo. Porque lá no serviço estão perseguindo, nós não estamos conseguindo pegar ele, porque Deus é com ele. Deus já está ouvindo e está vendo o que está acontecendo, aleluia. Não, vamos preparar um negocinho para ele. Não, Deus fala assim, vou abrir os olhos do meu servo. Antes que estas coisas aconteçam, eu aviso eles. O livro de Isaías fala. Sim, Deus fala, hein? E Deus mostra também. Louvado seja Deus. Está lá. Daniel vai à cova dos leões. E todo o reino. Muitos ali queriam aplaudir, bater palma. Conseguimos o nosso objetivo. Conseguimos atrasar, conseguimos tirar esse do caminho. Olha, conseguimos, assim, mas o que valeu todas as qualidades que já foi falado a respeito de Daniel? Então, nesse momento agora não está valendo o que eu quero. Está valendo o que eu falei, está falando o que eu quero fazer e pronto, e acabou. Eu quero fazer do meu jeito, mas esse jeito aí está certo. Se não tiver, daqui a pouco você vai saber. A noite toda foi ali a luta para essa guerra espiritual, para salvar Daniel, para pensar a respeito de Daniel. Por quê? Porque já havia visto outros editos, falou assim, ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, todos se curvem, todos louvem o nome dele. Aleluia! E já foi falado da grandeza dele, como mão forte tirou aquele povo do Egito, como guardou eles pelo deserto. Oh, aleluia! O rei já tinha isso na consciência. Falou assim, meu Deus, eu acho que mais uma vez Deus vai cuidar dele, Deus vai guardar, Deus vai livrar, Deus vai salvar, Deus vai restaurar, Deus vai renovar, Deus vai transformar. Eu creio desta maneira, aleluia, louvado seja Deus. Está enfermo, Deus cura. Estou precisando de algo, a porta se abre, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus. Por quê? Porque buscou em oração. Daniel viu a situação, sabe o que ele fez? Estou pensando que é um convite para algo melhor, para se subir o cargo. Não, a sentença é de morte. A sentença de morte, então eu vou falar por Deus que livra. Então eu vou orar ao Deus dos céus, porque ele já livrou Sadraque, Mesaque da fornalha, ele também pode me livrar da cova. Daniel chegou na matemática rápida, porque conhecia Deus. Com que alegria quando nós conhecemos a Deus, quando nós servimos a Deus, é os benefícios que temos. Louvado seja Deus. A guerra interior, irmãos, essa é muito preocupante e essa é difícil. A guerra entre o bem e o mal, que às vezes se instala dentro de nós, para nós vencermos. Uma nos quer fazer parar, recuar, desistir, entregar. A outra não, fala assim, persevera, continua. Vai dar certo. Eu estou convosco. Aleluia. Eu só estou te mostrando que o processo parece difícil, mas daqui a pouco ele acaba. O processo da dificuldade acaba. A alegria vem pelo amanhã. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Estabeleceu a guerra. E quem está ganhando aí dentro? É o inimigo?
É o bem ou é o mal? Se é o mal, nós vamos ver o resultado. Esses homens queriam o mal. Sentimento deles do poder, da glória. Por quê? Porque Deus, o próprio rei falou assim, ó, estou pensando em estabelecer Daniel sobre todos. Aleluia. Colocar ele no lugar melhor, num lugar de destaque. Por quê? Porque eu estou vendo nele que tem algo melhor, diferente. E eu estou vendo que a capacidade dele para assumir isso daqui tá nas condições e preenche os requisitos. Daniel cuidava de 40 províncias, mas tinha tempo para 3 vezes ao dia orar a Deus. A guerra que está aí dentro é o quê? Não está deixando você orar 3 vezes ao dia? Não está deixando você orar 2 vezes ao dia? 1 vez ao dia? Alguns minutos para com Deus? Às vezes se levando na correria do dia a dia? Aquela oração do minuto? 1 minuto de oração. Senhor, me abençoe, guarda meus irmãos, meu trabalho. Às vezes, Daniel está trabalhando muito. Muita responsabilidade. Mas também tempo para agradecer aquele que deu todas as coisas para ele. Tempo para falar com Deus a respeito do que ele poderia fazer. Tempo para falar com Deus para que pudesse revelar algo que ele não sabia ainda. Tempo de orar a Deus e pedir o livramento. Ele tinha tempo, ele conseguia tempo. Deus, quando nós nos propomos em fazer as coisas para Deus, Deus se encarrega de dar tempo para nós. O que nós precisamos, o que nós necessitamos. A noite inteira o rei foi. O rei lutou. E orou. E pela manhã chegou na cova. Algo interessante que ele vai falar. Oh, Daniel, porventura, por acaso, o rei, o Deus que você continuamente serve, pôde te livrar dos leões? A convicção do rei, porventura, pôde te livrar, Daniel, dessa situação? Olha aqui, ó rei, vive para sempre. O Senhor Deus mandou o seu anjo, aleluia. Por quê? Porque não foi achado em mim engano, não foi achado em mim nenhum mal, não foi achado em mim nada que desabonasse o que eu merecesse. Ah, é mesmo, Daniel? Alegria do rei em saber que aquele que é fiel a Deus. Tire a pedra. Tire a pedra. Oh, mas os leões... Tire a pedra. Sabe por quê? Porque aquele mesmo Deus que esteve todo o tempo cuidando, não vai deixar que nada aconteça. Aleluia. Tire a pedra. Oh, você, tira essa pedra daí. Ah, por quê? Porque eu pensei que... não, já morreu. Não. Tira a pedra. Aleluia. Nós vamos lembrar lá do livro de Lázaro, no capítulo 11 de João. Ei, está morto, Senhor. Deixa para lá. Já foi, não deu tempo, não chegou na hora. Tire a pedra. Aleluia. Aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Oh, eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tira a pedra. Aleluia. Quem está? Eu estou aqui, estou presente. Está aí dentro. Tira a pedra. Vai sair daí de dentro. Vai sair dessa escuridão. Vai sair aí desse medo. Aleluia. Tire essa pedra. Tire esse sentimento do coração.
Põe a confiança no Senhor, aleluia. Quem é esse aí? Aquele que tem a chave da vida e da morte, aleluia. Ele é que venceu e vive para todo sempre. Ei, por quê? Porque ele é responsável. Ele conduziu, ele é responsável. Ele mandou, ele é responsável. Abençoa, aleluia. Ele fala sempre: olha, obedeça a minha palavra. É só benefício. Aleluia, louvado seja Deus. Pela manhã, o rei perguntou, Daniel respondeu, os homens tiraram a pedra e Daniel saiu ileso. Mais uma vez, Deus vai ser glorificado pelas atitudes, pelas ações e pelas palavras que nós fazemos e falamos. E pela nossa vida e pela nossa conduta de via de regra. Aleluia. Assim como foi lá no livro de João, no batismo de Jesus. Quando Jesus entrou na fila e João viu ele e falou: eis aí. Quem é esse daí? Esse aí é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que salva, que batiza, que renova, que transforma, que dá vida, que transforma. Aleluia. E todos ouviram quando Deus falou lá de cima: meu filho amado, a ele ouvi, a ele obedeça, a ele se compraza. Ei, qual o problema? Está cansado? Vinde a mim todos vós que estão cansados. Deus tem refrigério para nossas almas. Aleluia. E João continua, falou assim: ó, eis aí aquele que eu falei para vocês, que é lá desde o princípio. Aleluia, louvado seja Deus, que está desde o princípio conosco, que faz e fala, e tudo que ele fala acontece. Louvado seja Deus. O ensino de Daniel, que quando nós se apegamos às coisas de Deus, que quando nós buscamos a Deus, é o fato de Ele nos guardar de todo o mal. Louvado seja Deus. A vida dele também nos ensinou o caminho que devemos andar e em quem devemos confiar e a quem nós devemos honra e glória. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e assim compartilho com os irmãos esta palavra que Daniel nos ensinou neste dia, para nós continuarmos sendo fiel a Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.